Olá, chegamos na 10ª aula do 6º ano e hoje nós iremos estudar figuras e sólidos geométricos. Figuras geométricas planas. O que são figuras geométricas planas? São figuras geométricas que estão contidas em um plano, isto é, que tem todos os seus pontos em um mesmo plano. Ou seja, quando é possível colocarmos uma figura sobre um único plano. Por exemplo, aqui nós temos várias figuras planas. O retângulo, o triângulo, quadrado, o triângulo, pentágono, o hexágono, esse trapézio, esse paralelogramo. Por exemplo, uma folha de papel é uma figura plana. A bandeira do Brasil é uma figura plana. Essa bandeira aqui é uma figura plana. Esta imagem aqui é uma figura plana. Ou seja, figura geométrica plana é tudo aquilo que podemos colocar sobre um único plano. Temos também as figuras geométricas não planas. O que são figuras geométricas não planas? São figuras que não estão contidas em um único plano. Ou seja, aquelas que não têm todos os pontos em um mesmo plano. Ou seja, ela ocupa espaço. Não é capaz de colocarmos só sobre um único plano. Ela ocupa mais do que um plano. Ela possui volume. Por exemplo, aqui, temos aqui um prédio, esse prédio aqui, esse museu. Temos também uma laranja, também ela ocupa espaço. Temos aqui, os favos de mel, também, são figuras geométricas não planas. Temos aqui, a barrinha de chocolate, a caixa da barra de chocolate. Temos aqui a caixa do creme dental. Enfim, figuras geométricas não planas são aquelas que ocupam espaço. Temos o cone, o cilindro, a esfera, as pirâmides. Então, tudo aquilo que ocupa espaço são figuras geométricas não planas. Então, vamos diferenciar. Figura geométrica plana são aquelas que ocupam um único plano. Temos aqui os exemplos. E figuras geométricas não planas são aquelas que ocupam o espaço. Toda obra feita pelo homem são figuras geométricas não planas. Essa é uma observação importante. Agora nós iremos estudar os sólidos geométricos, que são figuras que ocupam espaço. Os sólidos geométricos se classificam em poliedros e corpos redondos. Ou seja, o sólido geométrico possui duas classificações. Os corpos redondos têm como principal característica a superfície arredondada, ou seja, são objetos que rolam, são objetos redondos. Por exemplo, aqui, temos aqui, uma esfera, né? Então, aqui temos uma esfera. Podemos relacionar a bola. Então, a esfera é o nome científico, mas nós podemos relacionar a bola. Temos também, o cilindro. Pronto, é chamado de cilindro. Podemos relacionar esse cilindro a uma pilha, podemos relacionar ao litro de feijão, de milho. Podemos relacionar também essa latinha de tinta. Então, temos aqui também o cone. O cone nós podemos relacionar a casquinha do sorvete, aquele conezinho de aniversário, os cones do trânsito. Então, essas figuras aqui, elas são chamadas de corpos redondos. Por que corpos redondos? Elas são superfícies arredondadas. Se eu pegar e colocá-los no chão, eu posso rolar. O cilindro, se eu colocar ele assim, eu posso rolar. Se eu colocar nessa posição aqui, eu posso rolar. O cone, se eu colocá-lo deitado, também posso rolar. Então, isso são corpos redondos. Temos outra categoria, que são os poliedros. O que são poliedros? Tem como principal característica ter faces planas. Ou seja, os poliedros eles têm faces e também têm bicos. Eles não rolam. Por exemplo, nós temos aqui o paralelepípedo ou bloco retangular. Nós podemos relacionar a uma caixa de sapato, uma caixa de chocolate. Temos aqui o cubo, que é igual o dado, é o dado. Ou temos também aquele cubo mágico, né, de mexer. Então, isso aqui é o que eu estou relacionando. Temos aqui a pirâmide, né? A pirâmide. Aí temos aqui a foto de uma pirâmide do Egito. Então, esse daqui é o nome científico, que é chamado de bloco retangular ou paralelepípedo. Esse daqui é a relação, que pode ser a caixa de sapato ou uma caixa de chocolate. Temos aqui o cubo, que pode ser o cubo mágico, é o mesmo que o cubo mágico.
o dado. Temos aqui a pirâmide, que é as pirâmides do Egito. Então, isso daqui são poliedros, eles possuem faces e eles não rolam. Agora nós vamos estudar detalhadamente os prismas e pirâmides. Vamos observar o bloco retangular. Temos aqui um bloco retangular. Os prismas e pirâmides, eles possuem características. Por exemplo, aqui, ó, esse pontinho aqui, ele é chamado de vértice. Então, esses cantos de encontro das arestas, eles são chamados de vértices. Então, aqui é um vértice, ó, outro vértice, 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 vértice e vértice. Então, esses pontinhos aqui, nos cantos, são chamados de vértices. Temos também as arestas, ó, isso aqui são chamados de arestas. Então, aqui é uma aresta, isso aqui é aresta, aresta e aresta. Então, isso são as arestas. Além das arestas, temos também as faces. Então, faces são os lados, ó, os lados de uma figura. Como, por exemplo, nesse dado aqui, ó. Isso aqui são faces, ó. Na caixa de sapato, por exemplo, a tampa é uma face, o fundo é uma face, o lado é uma face, o outro lado é uma face, a frente é uma face e atrás também é outra face. Então, isso são faces. Então, isso são as características tanto dos prismas como das pirâmides. Eles possuem vértices, que são os cantos, possuem as arestas e possuem também as faces. Depois disso, nós iremos estudar detalhadamente a classificação dos prismas e pirâmides. As pirâmides possuem uma base, ou seja, toda pirâmide ela possui uma base. Sua face lateral são triangulares, ou seja, são triângulos, e todas as arestas determinadas pela face laterais possuem um vértice comum. Temos aqui uma pirâmide, ó. Temos aqui uma pirâmide. Elas possuem uma base, que na base aqui, no caso a base é essa daqui, ó. As faces laterais são triângulos, ó, aqui é um triângulo, 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 e se encontram essas arestas aqui, ó, da face, elas se encontram aqui nesse ponto aqui, ó, que é o vértice comum. Então, essa é a característica das pirâmides. Elas possuem uma base e um vértice oposto a essa base. Temos agora os prismas. Os prismas possuem faces laterais retangulares, ou seja, são retângulos, e duas bases idênticas e paralelas entre si. Ou seja, essa é a principal característica dos prismas. Eles possuem duas bases, ó, essa base aqui é idêntica a essa. E as faces laterais são retângulos, ó, são retângulos. Então, essa é uma característica dos prismas. Os prismas possuem duas bases idênticas e as faces laterais, elas são retangulares, ou seja, retângulos. Alguns exemplos de pirâmides e prismas. Então, nós temos aqui, ó, exemplo de pirâmides e prismas. Vamos classificar como pirâmide ou prisma. Esse daqui, ele é um prisma. Mas por que um prisma? Ele possui duas bases iguais e idênticas. Essa base aqui é igual a essa. Então, é um prisma. Esse daqui é uma pirâmide. Por que é uma pirâmide? Porque possui só uma base e um vértice oposto aqui, ó. Esse daqui é um prisma. Por que um prisma? Porque possui duas bases. Esse daqui, essa figura aqui é o quê? É uma pirâmide. Por que é uma pirâmide? Porque possui uma base, somente uma base. Esse daqui é um prisma. Mas por que um prisma? Porque possui duas bases. Então, essa base aqui é igual a essa. E esse daqui, essa figura aqui, é uma pirâmide. Por que é uma pirâmide? Porque só possui uma base. Pronto. Então, essa é a diferença de uma pirâmide para os prismas. Os prismas possuem duas bases e as pirâmides possuem uma única base. Agora nós iremos estudar as planificações. O que é planificação? É pegarmos um sólido e abri-lo. Por exemplo, nós temos esse prisma aqui. Planificá-lo significa abri-lo. Então, eu abri aqui, ó, aqui está ele aberto. Temos aqui uma pirâmide, ó. Pirâmide, poliedro B. Então, ela planificada ficará assim, ó. Então, quando eu fechar essa figura aqui, volta a ser essa. Quando eu fechar, volta a ser essa. Temos aqui, ó, um paralelepípedo, que é parecido a uma caixa de sapato. Então, se você abrir,
ficará dessa forma. Suponha que aqui seja uma tampa e aqui seja outra, aí fecha. Então, ó, essa é a planificação de uma caixa de sapato. Então, aqui é um paralelepípedo. Temos aqui outra pirâmide. Ó. Se eu planificar, ficará assim. Então, é isso. Ó. A planificação é pegarmos o sólido, o poliedro e abrir. Então, vocês observam também que ó, isso daqui é uma base, ó, que é essa base aqui, e esse daqui é essa outra base. Ó, as bases são diferentes das faces laterais. Ó. Essa daqui é a base e essa daqui é a base. Então, aqui é a face lateral. Isso daqui é a base e aqui são as faces laterais, que são os triângulos. Aqui é a base e isso aqui são as faces laterais. A nomenclatura. A nomenclatura, como nomear, é um poliedro. Lembrando que nós temos os poliedros e os corpos redondos. Os corpos redondos são a esfera, que é, podemos relacionar a bola, é o cilindro, podemos relacionar a pilha, ou esse litro aqui, ou essa latinha de tinta. Temos também o cone, que é a casquinha do sorvete, né? Então, esses são os corpos redondos. Já prismas e pirâmides, o nome é feito de acordo com o polígono da base. Você vai observar a base do polígono. Por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui 4 pirâmides, ó, porque possuem uma base. Ó. Tá aqui a base, a base, a base, a base. O nome dessas pirâmides são dados de acordo com a base. Essa base aqui é um triângulo, observe que é um triângulo. Então, será uma pirâmide triangular. Essa pirâmide aqui, a base dela é um quadrado. Então, será uma pirâmide quadrangular. Essa pirâmide aqui, a base dela é um pentágono. Ó, pentágono tem 5 lados. Então, é uma pirâmide pentagonal. Essa pirâmide aqui, a base dela é um hexágono. Ou seja, tem 6 lados. Então, será uma pirâmide hexagonal. Então, o que vocês devem aprender aqui? É o nome dos polígonos. 3 lados, triângulo. 4 lados, quadrado. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. Então, o nome das pirâmides elas são dados de acordo com a base. Nos prismas, é a mesma coisa. Temos aqui os prismas. Esse prisma aqui, ó, ele é um prisma. Por quê? Essa base aqui possui 2 bases. Essa base é igual a essa. Então, a base aqui é um triângulo. Então, será um prisma triangular. Nesse prisma aqui, a base é um quadrado. Então, será um prisma quadrangular. Prisma quadrangular. Esse prisma aqui, a base é um pentágono. Ó, a base é um pentágono, tem 5 lados. Então, é um prisma pentagonal. A base desse prisma aqui é um hexágono, tem 6 lados. Então, é um prisma hexagonal. Então, é isso. As pirâmides e os prismas, o nome deles é dado de acordo com a base. Obrigado e até a próxima aula.